pessoal, o vídeo de hoje é sobre o diário de leitura do livro O Outono da Idade Média, do autor Johan Huizinga, e hoje é sobre o capítulo 5, que se chama O Sonho de Amor e Heroísmo, este capítulo aqui. Ele é um capítulo que também nos faz pensar muito no capítulo anterior, porque ele vai falar justamente sobre essa questão desse sonho do amor, essa questão do heroísmo que permanece no nosso pensamento até hoje, né? O pensamento moderno tem muito essa questão do amor romântico, do amor heróico, e é justamente sobre isso que esse capítulo foca. E ele já começa falando o seguinte: o ideal cavaleiresco é visto de forma mais pura nas ordens cavaleirescas de cunho religioso da época das cruzadas. E o que foi as cruzadas? As cruzadas, ela foi um movimento militar cristão que eles tinham como objetivo colocar a Terra Santa, que era a Palestina, junto com a Jerusalém, em soberania dos cristãos, né? Mas quando a verdade, né, sobre o ideal cavaleiresco aparecia ali nas ordens cavaleirescas, eles sempre colocavam a questão da imaginação para não se perder esse ideal, porque ele era algo muito bonito, mas não era algo que predominava, não era a realidade social das pessoas, mas era algo bonito, que era colocado, que era visto, né, na imaginação das pessoas, e colocava aquilo como algo verdadeiro, como algo puro, como algo concreto, sendo que não era a realidade social de ninguém. O ideal não era nem real para os próprios cavaleiros, né? Não era nem real para eles. Esse ideal é apenas um ideal imaginário, mas que era muito bonito viver na média, como, né? Partindo aqui para o mundo moderno, né? Vamos fazer a média, vamos fazer de conta, mais ou menos isso. Você tem aquela visão do cavaleiro errante sendo igual ao cavaleiro templário, né? Ambos são iguais, ambos são pobres. Você vai lá para a página 115 e tem o seguinte, né? O cavaleiro errante é igual ao templário, livre de ligações terrenas e pobre. Esse ideal de guerreiro nobre, sem posses, diz William James, ainda domina por razões sentimentais, quando não práticas, o modo militar e aristocrático de encarar a vida. Glorificamos o soldado como o homem absolutamente desprendido, possuindo nada mais que sua vida nua e decidida a jogar cara ou coroa quando a causa assim o exige. Ele é o representante da liberdade desembaraçada frente aos objetivos reais. Ok, isso é o que eu chamo de fazer média, né? Sendo que na hora do vamos ver ali a coisa muda completamente. Não que para alguns isso realmente não existisse, mas, né, que isso estava mais ali para fantasia do que para realidade. Essas ligações do ideal cavaleiresco com a compaixão, com a justiça, com a fidelidade, elas não são artificiais, só que elas não dão forma a vida bela, como é colocado nesse ideal, e sim o amor feminino que dá essa forma. O ideal cavaleiresco, ele sempre está ligado com o fundo erótico dessa posição de vida. Ou seja, é uma transformação ética de um desejo insatisfeito. É aquela necessidade de dar forma, de dar estilo nobre ao amor. Na verdade, é a vida que imita a literatura, porque isso foi colocado nos romances de época. E hoje, vamos colocar hoje o mundo moderno, a vida imita a literatura. Nós queremos a questão do amor bonito, o amor ideal, ele está na literatura. Então é a vida querendo viver a literatura. E é engraçado porque quando você lê esse tipo de livro, você percebe que essa questão de amor perfeito e tal não nasceu na literatura, ela nasceu no dia a dia, na imaginação das pessoas de uma época. Vamos lá para a página 116. O cavaleiro e a amada, o herói em nome do amor, são o motivo romântico mais primário e imutável que em toda parte renasce e sempre renascerá. É a transformação mais imediata do impulso sensual em uma abnegação ética ou quase ética.
Ele nasce diretamente da necessidade do homem de demonstrar a sua coragem para conquistar uma mulher, para correr perigos e ser forte, sofrer e sangrar. A aspiração de todo jovem de 16 anos. Expressar e satisfazer esse desejo, algo que parece inalcançável, é substituído e elevado pelo ato heróico praticado por amor. Com isso, a morte passa a ser imediatamente uma alternativa para tornar plena a satisfação, por assim dizer, fica garantida de ambos os lados. É aquela questão a necessidade do homem de demonstrar a sua coragem para a amada e morrer de forma heróica, e ambos os lados ficam super tristes e ao mesmo tempo felizes com o ocorrido. Olha a loucura. O feito heróico, ele é essa libertação do homem, ou aquela questão de resgatar a mulher que é frágil, que está sofrendo. Então você tem duas questões que eu anotei aqui. A primeira é o sujeito, né, o homem que quer sofrer pela mulher, e segundo é o desejo de resgatar a pessoa daquele sofrimento. Voltamos lá para a página 116. Será que no fundo esse resgate sempre deve ser reduzido à preservação da virgindade, à defesa do outro, portanto garantindo a mulher para o próprio Salvador? Fica a pergunta aí no ar, né? Aquela questão da virgindade, do feminismo, aí entra toda aquelas... Eu detesto o feminismo, gente. Sério. Só para colocar aqui que nós vamos entrar nessa questão aqui, eu sou totalmente contra essa questão de cultura do estupro. Eu não acredito numa cultura do estupro, eu acredito numa cultura machista. Nós vivemos uma cultura machista, porém nem todo machista é estuprador. Eu sou rodeada de pessoas machistas e esses machistas jamais teriam coragem de estuprar uma mulher. Muito pelo contrário, apesar de serem machistas, o que eu também não concordo, porque vem de uma cultura, né? É difícil você mexer na educação das pessoas, eles também não concordam e apedrejariam um estuprador. Então eu penso numa cultura de machistas, né? Aquela questão do rosa para menino, azul para menino, boneca para menina, então a menina não pode brincar de carrinho e assim por diante, tá? Óbvio que são exemplos bem bobinhos, mas que está na nossa cultura. É a cultura de que mulher não pode trabalhar, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e etc. O que eu acho que ambos têm o seu valor, né? A mulher que trabalha fora tem o seu valor, tanto a mulher que é bela, recatada e do lar também tem o seu valor, optou, né? Se ela optou por querer cuidar da casa, do marido, das crianças, por que não? É um trabalho muito difícil. Então, eu sou totalmente contra, gente, essas questões feministas e eu acho tudo isso um saco, sabe? Eu acho que, assim, eu sou mulher e eu sei aquilo que é bom e o que não é bom pra mim, e ponto. E eu acho que tem sim que acabar com essa cultura machista. Isso eu realmente acho que tem que acontecer e temos que lutar contra essa cultura machista. Então fica aquela questão do jovem herói que liberta a virgem, né? É isso que você vê nos contos de fadas, nas histórias de cavalaria. Então essa questão da libertação da virgem é a questão, gente, mais primordial que existe na história romântica. E é algo que sempre foi renovado. Até hoje, nas histórias, mesmo modernas, você tem a questão da jovem, virgem, resgatada, até hoje. Então você vê que é um tipo de pensamento machista, né, que foi se renovando durante todos esses séculos. E justamente por causa dessa repetição exagerada da mulher virgem que tem que ser resgatada, que não pode sofrer e não sei o que, é por causa dessa repetição exagerada que hoje nós mulheres somos consideradas as frágeis, que precisamos sempre de um homem ao nosso lado para nos defender, para nos proteger, só que não, nós não precisamos disso. Isso tudo veio de um ideal de cavalaria. Então vamos para uma reflexão lá na página 117. Na representação do amante-herói, é difícil estabelecer até que ponto se revelam os aspectos masculino ou feminino do amor. Será que o sofrimento por amor é a imagem que o homem quer exagerar de si mesmo? Ou o desejo da mulher que, se ele assim se mostre?
É provável que se trate do primeiro caso. Em geral, na representação do amor como forma cultural, se expressa quase exclusivamente a concepção masculina, pelo menos até os dias mais recentes. A visão que a mulher tem do amor sempre fica oculta por um véu. É o segredo mais terno e mais profundo. E não necessita da sublimação romântica ao heróico, pois, devido ao seu caráter submisso e ao seu vínculo indissolúvel com a maternidade, eleva-se por si só, sem fantasias de coragem e sacrifício, acima do erotismo egoísta. Gente, eu achei isso sensacional. Essa reflexão, ela foi muito certeira, principalmente quando se trata dessa cultura que eu disse que é a cultura do machismo. O homem exagera isso por uma simples máscara de insegurança, porque ele mesmo é inseguro em relação a isso. Então, ele precisa mostrar, ele tem que ser isso, faz até parte, né, da personalidade do homem. Mas é uma personalidade machista, né? E as mulheres sempre escondidas atrás de um véu. A mulher sempre tendo consciência das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Estou falando da Idade Média. Então a mulher, ela fica sempre a imagem da força masculina, sempre a imagem da coragem masculina. E como se ela estivesse adorando tudo aquilo. Só que não. A mulher é aquela que tinha que cuidar dos filhos, porque essa era a função dela, né, na Idade Média, a questão da maternidade, o que é muito maravilhoso, só que é muitos sacrifícios. Existem muitos sacrifícios. Até hoje, gente, a maternidade, eu sou mãe, eu posso falar isso. A maternidade, quando você decide, eu quero ser mãe, você está totalmente se anulando para muitas coisas. Mesmo você que trabalha fora, tendo filhos, o trabalho, ele é triplicado para a mulher. Justamente pela questão da cultura do machismo. A mulher hoje em dia, ela trabalha não por uma questão só de ego ou por N coisa, porque precisa trabalhar. Só o homem trabalhando hoje em dia não dá conta. Então a mulher também tem que ir à luta. Só que quando ela chega em casa, ela tem que cuidar do filho e da casa. O marido geralmente não. E isso é uma cultura machista. Uma cultura de estupro? Uma cultura machista. O homem também tem que ajudar em todos os afazeres da casa. Almoço, janta, dar banho nos filhos, dar comida para os filhos, colocar essas crianças para dormir. Né? É o casal. E a maternidade, ela anula muito a mulher, né? E por que o homem não? Porque o homem continua fazendo, ele continua tendo a mesma vida que ele tinha antes da maternidade. A mulher não. Óbvio, a mulher que tem que dar o peito. O homem não consegue fazer isso, né? Nós que conseguimos alimentar a criança no peito. Então, isso faz com que você... É o que eu falo, depois que você dá à luz, nasce uma criança, morre uma pessoa e nasce uma outra pessoa. Porque quando você vira mãe, meu amigo, o negócio é maluco. O negócio é muito louco. Só vivendo pra você ter noção do que é ser mãe. Aquela pessoa, aquela Adriana, morreu. Ela não existe mais, agora é outra. E até você se adaptar a essa outra, você entra em vários parafusos. Por isso que a mulher, quando ganha ela entra em parafuso. Porque é uma outra pessoa, você começa a pensar diferente, você começa a sentir diferente, seus hormônios começam... É tudo diferente. É completamente diferente. Opiniões que você tinha antes mudaram de uma hora para outra, porque agora você é mãe. Tudo, gente. Coisa de alimentação muda, a tua vida muda. Ah, eu tinha vontade de fazer tal coisa, mas agora eu não posso porque eu sou mãe. Sim, isso acontece. Você terá que se sacrificar por várias coisas que você não vai poder fazer, mas o homem continua tendo a sua vida normal. Né? Cultura do machismo. O autor, ele faz uma observação muito bacana no livro, que eu até anotei aqui. Ó. O autor coloca que hoje utiliza-se da arte aplicada, entre aspas. Ou seja, utilizamos os modelos antigos para a nossa imaginação erótica de hoje. Isso aqui, gente, se encaixa perfeitamente com o mundo em que vivemos em relação a esse ideal do amor exagerado e do heroísmo. É exatamente isso. E esse encantamento romântico, ele não estava somente na literatura, né, na Idade Média, mas ele estava também nas encenações e nos jogos da época. Por exemplo, os jogos, na época, era o jogo de remo,
que ele tinha a questão dramática e erótica, né? Assim como é o futebol hoje em dia. E na encenação você tem sempre o drama, o exagerado. Então, o fim da Idade Média, o autor coloca como um teatro social. Então você tem realidade violenta, dura e cruel. Você tem... tudo é reduzido ao sonho belo, né? Tudo é um sonho belo, reduzido mesmo. E encena-se a máscara de Lancelot. Ele coloca que no século XV há um equilíbrio precário entre a seriedade sentimental versus ironia jocosa. Olha isso. E o autor ele vai colocar, ele vai mencionar, conforme ele vai te narrando isso, ele cita várias obras literárias, ele cita várias peças teatrais, vários músicos, poetas, que não vou entrar aqui no caso aqui com vocês, alguns eu não sei nem pronunciar o nome e também não conheço, tá? Então não vou entrar nesses detalhes, mas ele menciona muitas, ele dá muita referência. E sabe o que é engraçado? Uma comparação que ele faz que é para reflexão mesmo. Essa questão do ideal romântico e essa questão toda, hoje na literatura é visto como algo bobinho. Só que quando isso entra para nossa vida real, isso não é bobinho não. Aí sim que entra a cultura de machismo. Aí continua aquela postura, né, da mulher frágil e do homem heróico, corajoso, que tem que... a mulher sempre tem que ter um homem por perto, sempre... Isso na literatura é bobinho hoje em dia, mas na realidade, na vida cotidiana, isso continua sendo muito real, muito realista. Ele narra a luta com as espadas, né? Qual o significado daquilo, você encontra isso lá na página 124. E a questão da luta pela mulher, né? Porque a luta de espadas era geralmente uma luta por uma mulher. Que na verdade, que na maioria das vezes, com certeza nem queria, né? Mas que era obrigada. Então, assim, eu achei um capítulo, assim, incrível, que ele coloca uma reflexão, né? Faz com que o leitor reflita sobre muitas coisas, essa questão dessa postura masculina, essa postura feminina nos dias de hoje, por conta desse ideal, que hoje na literatura é bobinho, mas que na vida real persiste de uma forma muito forte, que pra mim, na minha opinião, você pode discordar, mas que pra mim é cultura de machismo, assim, fortíssimo. E o nosso próximo vídeo será o capítulo 6, que fala sobre as ordens cavaleirescas e o juramento dos cavaleiros. Esse capítulo aqui. Então é isso. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!